né? Ontem, o Bolsonaro declarou, né, vocês têm aí, tem o texto da postagem dele, a produção acho que tem uma imagenzinha para colocar para a gente. Ontem ele declarou, na declaração de ontem, ele afirmou que o país estava quebrado. Na primeira declaração, não essa da confusão, acho que tem uma outra imagem, produção. Uma primeira imagem onde ele declarava justamente colocou essa ideia de que o país estava na lona, né? Já hoje, né, depois de ter... Bom, pode colocar essa imagem aí, que tem a postagem dele, então, procurando corrigir a fala de ontem. Tá aí, ó. Ele disse o seguinte, que foi uma confusão ontem, quando ele disse que o país estava quebrado. Ele disse que o país estava quebrado e que ele não podia fazer nada. Então, a declaração dele hoje foi essa aí que vocês têm na tela. Confusão ontem, você viu? Que eu falei que o Brasil estava quebrado. Não, o Brasil está bem, está uma maravilha. A imprensa sem vergonha, essa imprensa sem vergonha. A imprensa faz uma onda terrível aí. Para a imprensa estava tudo... a imprensa bom estava, Lula, Dilma, gastando 3 milhões por ano para eles. Bom, infelizmente não era só 3 milhões, né? E também o Bolsonaro está gastando muito mais do que isso. Pode ter mudado as emissoras de TV, mas obviamente que os gastos de publicidade do Palácio do Planalto são bem superiores. Mas o que nós queremos destacar aqui na colocação do Bolsonaro, né, e que é importante, né, essa primeira declaração dele de que o país está quebrado, né, tá aí, pode colocar, a produção achou aí a primeira declaração dele de ontem, né? Chefe, o Brasil está quebrado, chefe, eu não consigo fazer nada, né? E aí ele fala especificamente do imposto de renda e assim segue. É uma confissão, né, é um lapso de verdade, né, num governo de mentira, que é o governo do Bolsonaro, né? O Brasil, de fato, está quebrado, né? Nós temos aí um retrocesso de pelo menos 6% do PIB, a expectativa. Nós temos recorde de desemprego, nós temos 100 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar, 100 milhões, né? Quer dizer, 1 milhão já seria muito, 100 mil já seria muito, 1.000 pessoas, 100 milhões, quase metade da população brasileira em situação de insuficiência alimentar. Toda uma tendência da situação piorar, né? Nós estamos tendo um retrocesso aí na balança comercial, mesmo com o governo estimulando enormemente as exportações, mandando tudo para fora a preço de banana, né? E a economia, nesse começo de ano, dá sinais aí de que nós vamos ter uma nova leva de demissões, né? Então, obviamente que a situação é verdade, né? E toda a campanha feita aí por setores da própria burguesia. É o caso, por exemplo, do Maia, né? O próprio Rodrigo Maia saiu criticando, dizendo que o Brasil não está quebrado, né? O presidente da Câmara, ele disse que era grave e desalentador o comentário do presidente, né? Nas palavras do Maia. É grave e desalentador porque você olha para os próximos 2 anos sem entender o projeto que o Bolsonaro tem. Desde o fim de 2019, durante a pandemia, a mensagem do presidente se pareceu mais com a do deputado que representa corporações do que a do presidente que representa o Estado. Bom, aí disse mais o Maia. Primeiro, o Brasil não está quebrado. Segundo, o governo que não tem um projeto não tem condições de apontar os caminhos para solucionar os problemas do país. Bom, a primeira é mentira, o Brasil está quebrado, né? Quem quebrou o Brasil não foi o Bolsonaro, né? Quem quebrou o Brasil não foi só o Bolsonaro, inclusive, fez pouco ainda para quebrar o Brasil. O Maia, por exemplo, contribuiu muito mais para quebrar o Brasil do que o Bolsonaro. O Maia aprovou no governo Temer o congelamento dos gastos públicos do país. O Maia teve à frente, liderou, junto com o PSDB, com o DEM, com o MDB, o golpe de Estado que entregou o país para o controle, né, dos monopólios estrangeiros que estão devastando a economia nacional, estão devastando tudo, devastando o meio ambiente, devastando toda a economia nacional. O Maia aprovou, foi o cara que conseguiu, mesmo na crise do governo Temer, aprovar
a reforma trabalhista, que acabou com a maioria dos direitos dos trabalhadores no país, né, que fez aí a população aí tá tendo que abrir CNPJ para trabalhar em troca de um prato de comida. E o Maia, dentre outros grandes feitos, né, desse agora que aparece como aliado da esquerda, foi o general da reforma da Previdência, nas palavras do próprio Bolsonaro. Então, o Maia, né, e a direita, o golpe de Estado, está quebrando o Brasil. Né? E é verdade que o Brasil esteja quebrado, né? Porque, obviamente, quando você tem 100 milhões de pessoas no país passando fome, né, quase 50% da população, 50% da força de trabalho sem ocupação, sem emprego, e sem que essas pessoas sejam amparadas, né, pelo Estado que sugou todo o sangue da população trabalhadora para sustentar os banqueiros parasitas, é uma situação de falência do país. Quem não admite isso é porque não quer, está vendo aí os interesses de meia dúzia de banqueiros e milionários que estão contentes, que não acham que o Brasil está quebrado, porque a situação deles está muito boa, obrigado. Né? Assaltando o país, garantindo o crescimento das suas fortunas às custas da miséria da maioria da população. Na realidade, o país está quebrado, nisso aí nós somos obrigados a concordar com o Bolsonaro, porque é verdade. Né? E, bom, a outra fala do Bolsonaro, a segunda parte da fala dele, que diz que ele não consegue fazer nada, não é mentira. Ele está ajudando a quebrar ainda mais o país, né? Está agindo aí para impulsionar essa quebradeira, né? E essa situação de crise.